Uma boa noite a todos vocês. Boa noite a vocês também, companheiros que nos acompanham pela internet. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta casa para uma palestra e recebemos a presença do nosso companheiro Evandro Segato, já esteve conosco outras vezes, abrilhantando com as suas palestras, com o seu conhecimento. E para a noite de hoje, ele nos trará o tema Atos dos Apóstolos. Obrigado. Boa noite. Prazer estar aqui novamente nessa casa, e nós somos sempre recebidos com muito carinho, por amigos. É sempre uma alegria. Hoje, o tema é Atos dos Apóstolos. Eu vou tentar fazer uma explicação bem didática para quem não conhece Atos dos Apóstolos, mas é um dos livros da Bíblia, depois dos 4 evangelhos, onde narra todas a vivência e a missão de Jesus. É um dos livros que mais trazem informações para a nossa reflexão, para a nossa evolução, para o nosso dia a dia. Atos dos Apóstolos, ele é muito longo, se nós formos analisar abranger todo esse livro. Então nós vamos pegar do início dele até, vamos dizer assim, 1/4. É o que nós vamos ter tempo de analisar hoje. E aí eu deixar para vocês aí uma vontade, pelo menos, para vocês, para quem está nos acompanhando pela internet, tentar deixar aí uma vontade de estudar esse livro, que por muitos é chamado do Evangelho da Mediunidade. Então eu vou começar, primeiro, para quem nunca ouviu, ou que já ouviu falar, mas não sabe nem aonde encontrar Atos dos Apóstolos, aonde vocês vão encontrar esse livro. A Bíblia, todos vocês conhecem, é dividido inicialmente em 2 partes. Aquela parte, se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que a parte maior, a parte mais grossa, é o Antigo Testamento. E a última parte, a segunda parte mais fina, é o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos faz parte do Novo Testamento. Quando nós começamos a folhear o Novo Testamento, que é onde nós temos a vida, a missão de Jesus, nós temos primeiro os 4 evangelhos. O Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Então, esses 4 evangelistas que escreveram para nós a vida e os ensinamentos de Jesus, as passagens, todas estão nesses 4 evangelhos. Depois do 4º evangelho, que é o Evangelho de João, nós temos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Lucas é o mesmo autor do 3º evangelho e é o único evangelista que escreveu a continuação depois da crucificação de Jesus. Então nós podemos considerar de que Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas. Porque todos os evangelistas colocam no seu evangelho toda a história de Jesus até a crucificação. Lucas, ele deu continuidade. Então, Atos dos Apóstolos, como o próprio nome diz, ele é a ação dos apóstolos, ou seja, o que aconteceu com os apóstolos após a crucificação de Jesus. Depois de Atos dos Apóstolos, nós temos ainda o Apocalipse de João e outras informações a mais. Então, se vocês forem buscar Atos dos Apóstolos, já sabem aonde encontrar. Existe um livro de autoria de Eliseu Rigonati, ele chama Evangelho da Mediunidade. É um livro, pelo menos ele era com capa vermelha. Ele é fantástico para estudo do Atos dos Apóstolos, porque ele pega cada linha de Atos dos Apóstolos, na sua essência, como ela está escrita no Evangelho, e coloca, à luz da doutrina espírita, a explicação do que aquilo se refere. Mas voltando em Atos, Lucas então foi o único dos evangelistas que escreveu a continuidade das ações dos apóstolos após a crucificação. Lucas tem uma particularidade importante.
ele foi o único que escreveu, ele era um médico e ele não conheceu Jesus. Lucas não vivenciou, não conheceu pessoalmente Jesus. Tudo que ele conhece foi dos relatos que os apóstolos passaram para ele, principalmente Paulo de Tarso, que ele foi um grande discípulo de Paulo de Tarso. Atos dos Apóstolos, ele pode ser dividido basicamente em duas partes. O início, onde o principal personagem é Pedro, e depois a segunda parte, que o principal personagem é Paulo de Tarso, e aí Atos dos Apóstolos relata até o fim da vida de Paulo de Tarso. Nós vamos focar no início, até pela falta de tempo, nós precisaríamos aqui de alguns meses para poder semanalmente estudar todo o conteúdo de Atos dos Apóstolos. Como eu disse, o principal objetivo é nós começarmos a estudar, mostrar para vocês a quantidade de informações que tem dentro desse livro e o que nós podemos extrair para a nossa vivência no dia a dia hoje. Não como uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, mas sim como regras de conduta, como ensinamentos que os apóstolos deixaram para nós, para que nós possamos refletir e ver como que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Esse é o grande objetivo de todo o estudo doutrinário, né? Tanto da vida de Jesus, como essa parte de Atos dos Apóstolos. Ver como que nós podemos, o que nós podemos aprender para nos tornarmos pessoas melhores. Então eu vou começar, para nós montarmos uma historinha na nossa cabeça, na crucificação de Jesus. Tá? Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo chama Ascensão, que é a ascensão de Jesus. Mas para ficar mais fácil, nós vamos iniciar na crucificação. Vamos imaginar se nós fôssemos um dos apóstolos naquela época. Vivemos com Jesus, né? Jesus era o nosso mestre, estava ali conosco, nós sabíamos da perseguição que havia em cima dos cristãos, em cima de Jesus principalmente, mas nós tínhamos Jesus ali do nosso lado, nos sustentando, dando força. Quando Jesus foi crucificado, que eles viram Jesus morrendo ali na cruz, muitos não acreditavam que aquilo podia acontecer. Eu tenho certeza que muitos achavam que ali Jesus ia fazer alguma coisa e que nada daquilo iria acontecer. Mas imaginem a cabeça dos apóstolos, por mais que Jesus tivesse dito para eles que voltaria daqui 3 dias, como Jesus tinha dito, e eles sabiam, imagina como eles devem ter se sentido perdidos naquele momento. Ou seja, aquela sensação de vazio, de estar sozinho. Eu sempre falo que eu acho que aqueles 3 dias entre a crucificação e a ressurreição de Jesus, né, a volta de Jesus, talvez sejam os 3 dias mais longos, tanto para os apóstolos, para os cristãos que acreditavam e queriam a volta dele, quanto, e principalmente, talvez para aqueles que o julgaram equivocadamente, que crucificaram Jesus, que também sabia que Jesus tinha dito que voltaria 3 dias depois, e eles ficavam ali na torcida para que isso não acontecesse. Mas como era previsto, como Jesus tinha dito, ele foi crucificado, 3 dias depois ele retorna materializado. A primeira pessoa que o viu foi Maria de Magdala, como conta a história, e depois ele apareceu para todos os apóstolos, para muitos cristãos, e ficou com eles durante 40 dias. Então houve, para nós montarmos um raciocínio, uma linha de tempo na nossa mente, nós tivemos aqui a crucificação, 3 dias depois Jesus reaparece, houve a ressurreição de Cristo, como o cristianismo diz. A partir desse 3º dia, Jesus ficou 40 dias aparecendo em diversas passagens com os apóstolos, e dizem de que esses 40 dias foi extremamente importante para que ele pudesse fortalecer os apóstolos para a difícil missão que eles teriam depois, sozinhos, que levar à continuidade dos ensinamentos de Jesus.
Ou seja, os apóstolos tinham a missão de não deixar que aqueles ensinamentos de Jesus desaparecessem. Eles tinham que sair e continuar levando aqueles ensinamentos para todos os povos. E durante esses 40 dias, Jesus passou muitas informações, principalmente no campo mediúnico, para que os apóstolos pudessem se fortalecer e ter a coragem e a força necessária para levar esses ensinamentos. Nesses 40 dias, tiveram várias passagens, eu vou citar algumas que eu considero bastante importante, que a maioria de vocês já ouviram falar pelo menos. Uma foi aquele milagre dos peixes, onde Jesus fala para os pescadores jogar a rede, não estava dando peixe, aí Jesus fala o lado que ele deveria jogar a rede e eles pegam o peixe. Isso aconteceu durante esses 40 dias após a crucificação. Uma outra passagem importante que aconteceu nesse período foi a passagem de Jesus com Tomé, que até hoje, quando a pessoa duvida de tudo, não acredita, a gente fala isso aí que nem São Tomé, né? A gente fala exatamente por causa dessa passagem, quando Jesus, entrando na casa onde estavam os apóstolos reunidos, a informação que Jesus tinha voltado já estava ali, todas as pessoas comentando, e Jesus, o Tomé estava lá presente e falou: eu não acredito, eu não acho que é possível que Jesus tenha voltado. Aí quando ele diz isso, Jesus entra pela porta, ele olha para Jesus e vendo Jesus ele fala: eu não acredito, só vou acreditar se eu puder tocar as suas chagas. E Jesus mostra as mãos, Tomé toca as chagas de Jesus e naquele momento ele se ajoelha em prantos, aí sim acreditando que realmente Jesus tinha voltado. E até hoje nós usamos, de forma às vezes até de brincadeira, dizendo quando uma pessoa não acredita que ele é como São Tomé. E Jesus fala para Tomé: tu vistes porque acreditastes. Ou desculpe, tu acreditastes porque vistes. Feliz aquele que acredita sem ter visto. Aí ele deixa um grande ensinamento para nós de que a fé, a crença, não há necessidade de tocar, de ver. A fé e a crença é uma questão de sentir. Tem muitas coisas, ou a maioria das coisas que nós acreditamos, nós nunca vimos, mas nós sentimos. Dentro do nosso espírito, do nosso coração, nós temos certeza de que aquilo é verdade. Essa foi uma das passagens também importantes que aconteceram durante esses 40 dias. E no fim desses 40 dias, houve o que nós conhecemos como sendo a ascensão de Cristo. Quando os apóstolos viram que a Bíblia narra que 2 anjos vieram ao lado de Jesus, e sabemos que eram 2 espíritos superiores, auxiliares de Jesus na sua missão, e subiram aos céus. Ou seja, a partir desse momento, findando esses 40 dias, Jesus não mais foi visto materializado. Obviamente que está conosco, nos auxiliando, nos ajudando, até hoje, em espírito. Então, voltando, para a gente não perder o raciocínio, nós tivemos a crucificação, 3 dias depois a ressurreição e 40 dias que Jesus ficou com os apóstolos passando essas importantes informações. Um pouco antes da ascensão, Jesus pediu para que os apóstolos, Jesus já avisou os apóstolos que ele iria, mas que ele não deixaria eles só, e preparou os apóstolos dizendo que após a ascensão, quando ele fosse embora, que esses apóstolos se reunissem em Jerusalém, que ficassem todos juntos, aguardando que ele rogaria ao Pai que enviasse o Espírito Santo sobre eles. Os apóstolos não sabiam exatamente o que isso significava. E muitas vezes, quando nós lemos, a gente não entende direito o que Jesus quis dizer sobre enviar o Espírito Santo. Tanto que a palavra Espírito Santo é a palavra que mais aparece em Atos dos Apóstolos. Por isso que eu estou citando ela e nós vamos explicar
o que Jesus quis dizer. Então os apóstolos, obedientes que foram, após a ascensão, todos ficaram juntos em Jerusalém, se reuniram num local, numa casa lá, e ficavam aguardando que se cumprisse essa promessa de Jesus, que ele enviaria o Espírito Santo. E lá ficaram. Naquela época, sempre quando nós falamos em tempo, existe alguma dificuldade de se chegar ao tempo exato. Mas aproximadamente isso aconteceu 7 dias depois da ascensão de Cristo, de Jesus. Então, 7 dias depois que houve essa promessa de Jesus do Espírito Santo, que é o dia que nós conhecemos como Pentecostes. E nós vamos explicar exatamente o que seria esse Pentecostes. Mas antes eu quero dizer que nesse período, depois da ascensão, enquanto eles estavam aguardando essa descida do Espírito Santo sobre eles, que Jesus tinha prometido, eles tomaram uma atitude que era importante, que era a escolha do 12º apóstolo. Uma vez que Judas, como nós sabemos, na ocasião da crucificação de Jesus, Judas se suicidou. E essa passagem é importante para nós refletirmos nas nossas dificuldades hoje. Veja bem o que eles fizeram. Eles tinham uma missão muito importante, que era escolher quem seria o 12º apóstolo, que iria ocupar o lugar deixado por Judas. Todos os apóstolos até então foi escolhido por Jesus pessoalmente. E eles naquele momento tinham que fazer uma função que era uma função que estava sendo desempenhada por Jesus, escolher os apóstolos. Então era uma missão muito importante. Eles não queriam de maneira alguma cometer nenhum tipo de erro. Então eles começaram a colocar algumas regras, condições para que a pessoa pudesse ser eleita o 12º apóstolo. A primeira condição foi que essa pessoa que seria escolhida, que ocuparia o lugar de Judas, teria que ser uma pessoa que conviveu com Jesus desde o início da sua missão até a sua crucificação. Então, entre todos aqueles discípulos cristãos que acompanhavam Jesus, eles, para ocupar esse cargo, tinha que ser uma pessoa que estava desde o início com Jesus. Colocaram algumas outras condições e conforme eles iam colocando essas condições, o número de pessoas iriam diminuindo e no final, para resumir, depois de toda, vamos chamar assim, a peneira que fizeram entre os cristãos com as condições, sobraram 2 pessoas, José de Barsabás e Matias. Os 2 que tinham exatamente as mesmas condições para ocupar o lugar de Judas. Aí veja a situação deles. Eles colocaram todas as condições, quer dizer, tentaram ser o mais justo possível, porque a função deles era importante, né? Escolher o 12º apóstolo, e mesmo assim, 2 pessoas tinham exatamente as mesmas características, as mesmas condições, e eles tinham que escolher um só. Aí eles falaram, o que nós vamos fazer? Já tentamos de tudo, já colocamos todas as condições e os 2 têm as condições. Quem que nós vamos escolher? Como é que nós vamos ter certeza que nós não vamos estar fazendo uma injustiça, escolhendo um e deixando o outro? E aí o Evangelho narra de que eles resolveram tirar na sorte, fazer um sorteio. Mas antes de fazer o sorteio, eles se reuniram, fizeram uma oração e pediram ao Pai que, para que não tivesse erro, que auxiliasse para que fosse escolhido a pessoa mais adequada para ocupar aquele cargo. Soltaram a sorte caiu sobre Matias, que passou a ser o 12º apóstolo. Agora, o que nós podemos trazer para a nossa vida? Em diversos momentos, nós nos sentimos em situações de ter que tomar uma decisão. Saber se vai para a direita ou vai para a esquerda, o que nós vamos escolher, o que é melhor fazer. Quantas vezes na nossa vida nós não estamos
em situações semelhantes a essa, sem saber o que é o melhor, sem saber o que é o certo. E aí, uma pessoa um pouco mais afoita pode falar, pô, vamos fazer que nem os apóstolos, vamos tirar a sorte, né? Jogar a moeda para cima e ver o que vai dar. Se nós estamos numa situação dessa, nós temos mesmo é que pegar o exemplo dos apóstolos. Só que pegar o exemplo por completo. Eles não chegaram numa situação difícil, onde eles não sabiam o que fazer e simplesmente tiraram a sorte. Eles primeiro fizeram uma prece, fizeram uma oração, pedindo o auxílio do plano espiritual. Mas antes deles chegarem nesse ponto de fazer oração, eles utilizaram todas as possibilidades que eles tinham. E quando todas as possibilidades acabaram, aí sim, eles fizeram a oração, pediram ajuda do plano espiritual e jogaram na sorte. Deixando para nós o exemplo e a lição de que quando nós estamos em situações de dúvida, que não sabemos exatamente o que fazer, nós primeiro temos que ter a certeza de que nós utilizamos todo o nosso potencial de conhecimento, utilizamos todo o nosso esforço para tentar nós resolvermos aquela situação. Se mesmo assim, depois de tudo isso, nós ainda não sabemos o que fazer, aí sim, fazemos a oração e pedimos ajuda para o plano espiritual. E eu falo isso com ênfase, porque muita gente já joga o problema para o plano espiritual de cara, antes de ter nenhum esforço. Até alguma dúvida, tem várias coisas que ele pode fazer para tentar saber o que é o melhor para ele, o que é certo e errado. Mas, na acomodação, ele faz uma oração e fala, seja o que Deus quiser. Não é bem assim. Vai ser o que Deus quiser. Mas primeiro nós temos que fazer tudo o que nós podemos para tentar resolver a nossa situação. A responsabilidade pelas nossas ações são nossas. Então, o primeiro ponto é o nosso esforço. Depois, nós fazemos a nossa prece e pedimos o auxílio, para que a gente não possa ser acomodado. E eu gosto muito dessa passagem da escolha de Judas, porque fica muito claro essa situação. Demonstra, primeiro, que os apóstolos tentaram de todo jeito para que eles tomassem aquela decisão. Só que chegou num ponto que eles não sabiam mais o que fazer. Os dois estavam ali, tendo as mesmas condições, e eles não queriam errar. Aí, nesse momento, sim, eles pediram o auxílio. Então, essa escolha do 12º apóstolo aconteceu após a ascensão, que foi no 40º dia, né, que Jesus teve a ascensão, e antes do dia de Pentecostes, que foi 7 dias depois. Pentecostes. Para falar de Pentecostes, eu quero falar também da ressurreição de Cristo, só para nós entendermos, porque a Bíblia, nesse momento, principalmente perto do momento da crucificação, a gente percebe, principalmente nas aulas, nos centros, que existe uma dúvida das pessoas quando leem essas passagens, porque diz que Jesus foi preso e estava sendo julgado para ser crucificado próximo às comemorações da Páscoa. Isso está na Bíblia. Aí, num primeiro momento, quem não conhece muito bem, pode pensar, poxa, mas se a Páscoa é a ressurreição de Cristo, como que ele estava sendo preso perto das comemorações de algo que ainda não aconteceu? E, obviamente, ali a Páscoa a qual a Bíblia se refere é a Páscoa judaica. Então, nós temos na história da Bíblia 2 Páscoas e 2 Pentecostes. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã, e o Pentecostes judaico e o Pentecoste cristão. E eu acho muito bacana isso porque a primeira judaica, ela se refere à primeira grande revelação das regras de conduta que nós tivemos na história da humanidade, que foram os 10 mandamentos. E a segunda se refere à segunda grande revelação, que foi a vinda e os ensinamentos de Jesus. As duas com o mesmo nome, acontecendo exatamente em épocas semelhantes. Então, a Páscoa judaica é a comemoração dos judeus quando Moisés conseguiu libertar os escravos dos hebreus do Egito. Então, quando ele conseguiu libertar os hebreus do Egito, que ele foi
para o deserto e lá ficaram 40 anos, então eles comemoram a Páscoa judaica como sendo a libertação, a comemoração da libertação dos hebreus do Egito, ou seja, a fuga dos hebreus do Egito. E a Páscoa cristã é a ressurreição de Cristo. Pentecostes, ou seja, 50 dias depois, Pentecostes vem de 50, né? No judaísmo significa o recebimento das tábuas da lei por Moisés, ou seja, os 10 mandamentos. E no cristianismo significa a comemoração da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que nós vamos falar agora o que é. Então, quis fazer esse paralelo só para vocês saberem exatamente o que significa as duas Páscoas e os dois Pentecostes, a coincidência que existe entre essas duas comemorações. Pentecostes cristão, descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, o que Jesus havia prometido que iria enviar para eles. Em Atos dos Apóstolos, está descrito esse dia do Pentecostes de uma maneira que parece um filme de Steven Spielberg. Quando a gente lê, parece uma coisa assim mirabolante. Vou dizer mais ou menos como está lá. Diz que estavam todos os apóstolos reunidos, como Jesus havia pedido, né? E que, de repente, um grande vendaval tomou toda a sala. Línguas de fogo pairaram sobre a cabeça dos apóstolos e eles começaram a falar outras línguas, as quais eles não conheciam. Então nós começamos, quando a gente lê essa passagem, que está em Atos dos Apóstolos, que relata como foi o dia de Pentecostes, a gente forma um filme assim, fantástico, né? Imagina todo mundo numa sala, aquela ventania entrando na sala, línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos e eles falando línguas que eles não conheciam. E o que aconteceu naquele dia foi uma demonstração, uma explosão de todas as faculdades mediúnicas dos apóstolos. Os apóstolos já haviam demonstrado anteriormente, durante a missão junto com Jesus, de que eles tinham várias faculdades mediúnicas. Mas após o dia de Pentecostes, essas faculdades mediúnicas afloraram muito mais neles. Tanto que depois das missões deles, quando eles saíram em missão de levar os ensinamentos de Jesus para todos os povos, eles começaram a fazer curas como Jesus fazia. Eles tinham essa capacidade mediúnica que foi aflorada no dia de Pentecostes. Falar outras línguas que eles não conheciam é a faculdade mediúnica de xenoglosia, onde a pessoa tem a capacidade de falar e se comunicar em uma língua que ele não conhece. E naquela época de Jesus, às vezes você viajava poucos quilômetros e as pessoas já falavam uma língua diferente. E como levar os ensinamentos de Jesus para um local onde você não fala a língua? Então todas essas faculdades mediúnicas foram afloradas nesse dia de Pentecostes e isso fortaleceu ainda mais, preparou ainda mais os apóstolos para que eles pudessem cumprir essa difícil missão que viria pela frente. E no decorrer de Atos dos Apóstolos nós vamos ver que foi difícil mesmo, porque houve muita perseguição, houve muitas prisões e eles mantiveram firme levando esses ensinamentos. Eu acho que se não fosse esse esforço dos apóstolos após a crucificação de Jesus, ou seja, essa parte de Atos dos Apóstolos que conta a história dos apóstolos em manter os ensinamentos de Jesus para todos, se não fosse essa parte da nossa história, talvez hoje nós nem estaríamos aqui falando sobre Jesus. Porque a intenção dos perseguidores era eliminar Jesus, ou seja, eliminar aqueles ensinamentos deles. E se hoje nós estamos aqui 2000 anos depois, foi porque eles se mantiveram firmes na crença, se mantiveram fiéis ao seu mestre e ao esforço de perpetuar esse ensinamento. Então, para a gente não perder, eu acho que eu não trouxe
nenhum gráfico aqui, que eu até deveria ter trazido, mas eu acho que dá para vocês imaginarem a história que nós estamos fazendo na cabeça, o tempo, né? O importante é a gente não se perder no tempo. Na verdade, da crucificação de Jesus, do dia que ele foi crucificado, até o dia de Pentecostes, quando aconteceu isso, foram 50 dias. Então tivemos a crucificação, 3 dias depois a ressurreição, aí 40 dias que Jesus ficou com os apóstolos, formando 43 dias, né? Aí depois desses 40 dias teve a ascensão de Cristo, e mais ou menos uns 7 dias depois, o dia de Pentecostes, completando 50 dias após a crucificação. Com margem de erro pequena aí na nossa história. Então tudo isso aconteceu nesses 50 dias após a crucificação. Fortalecidos que os apóstolos estavam com os ensinamentos de Jesus, com a prova da vida após a morte, né? Porque uma coisa é a teoria e o que você sente, outra coisa foi a ressurreição de Jesus, ou seja, Jesus reaparecer materializado para eles, provando de que a morte não é o fim, ou seja, comprovando, tudo isso fortaleceu muito os apóstolos. E eles tomaram de coragem e saíram na sua missão de divulgar o Evangelho. Atos dos Apóstolos começa ali depois a explicar detalhes, principalmente focando em Pedro, nas ações de Pedro, detalhes desse esforço deles em levar os ensinamentos. E tem uma passagem de Pedro, que eu gosto muito, que está no Atos dos Apóstolos, com o título A Cura de um Coxo. Diz que Pedro estava acompanhado de João e eles estavam entrando no templo judaico ali. Eles tinham coragem, como Jesus tinha, eles mesmo indo no templo, eles entravam no templo judaico para tentar levar os ensinamentos cristãos. E todo mundo conhecia, porque há muitos anos tinha um homem coxo de nascença que ficava na porta do templo pedindo esmola. Ele era conhecido por todo mundo, aquele coxo. E naquele dia João e Pedro estavam entrando no templo e quando estavam passando perto desse homem coxo, ele esticou a mão e pediu dinheiro. Aí diz o Evangelho que Pedro olhou firmemente para os olhos daquele homem e disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E com a mão direita puxou aquele homem que já estava curado. E isso foi na presença de muitas pessoas, porque o templo era muito movimentado, tinha muitas pessoas ali, todas as pessoas conheciam aquele homem que era coxo desde nascença e presenciaram Pedro curando ele. E aquele homem começou a gritar, a pular de alegria, agradecer a Pedro, e Pedro falou assim: não me agradeça, Jesus de Nazaré te curou. E todas as pessoas viram aquilo, presenciaram, não tinha como negar. E imaginem vocês, naquela época, dentro de um templo judaico, ele faz uma cura e fala que foi Jesus que curou. Imagina o que pode ter acontecido com Pedro. Foi preso. Foi preso imediatamente, porque isso era um dos maiores crimes que uma pessoa podia cometer. Foi preso, como já era final de tarde, ele foi levado para o Sinédrio. O Sinédrio, no dia seguinte de manhã, se reuniu para fazer o julgamento. Diz que as pessoas mais importantes do Sinédrio esteve presente lá no dia seguinte, porque todos queriam participar daquele julgamento. Porque Pedro era muito conhecido, ele tinha cometido um ato muito grave, que eles não concordavam, que era falar de Jesus dentro de um templo. Você não podia nem tocar no nome de Jesus, nem falar que você era cristão. Imagina fazer uma cura e falar que foi Jesus que curou. Era a pior coisa que podia acontecer e não havia dúvida quanto ao veredicto. Ele ia ser condenado à morte, como acontecia com todos os cristãos naquela época. Então o veredicto todos já sabiam. Só que os grandes se reuniram e colocaram no centro da sala Pedro e João e
perguntaram para ele se ele realmente tinha feito a cura e tinha dito que foi Jesus que curou, e Pedro falou que sim. O normal seria condená-los à morte. Só que ali havia um ponto complicado. Porque todas as pessoas que estavam ali no templo, os judeus, viram que realmente o que Pedro fez foi curar aquele homem coxo que todos conheciam. Então, o Sinédrio ficou com uma dúvida. Falou, bom, se nós soltarmos eles, nós vamos estar quase que avalizando que realmente Jesus curou aquele homem. Nós não podemos fazer isso. Em contrapartida, se nós condenarmos ele à morte, o povo que viu que ele realmente curou poderá se revoltar contra nós. E nós podemos perder um pouco do nosso poder. Então eles estavam ali numa dúvida cruel. O que fazer? Né? Se condena, o povo se revolta contra eles. Se solta, é como se eles tivessem avalizado. Aí ponderaram tudo e falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma prensa neles, fazer com que ele negue que foi Jesus que curou, e aí nós soltamos, mas ele negando. Aí chegaram para Pedro e falou assim, se você negar, nós soltamos você. Mas se você continuar afirmando que foi Jesus, nós vamos condenar vocês à morte. O que nós faríamos no lugar de Pedro? Imagine nós sentados lá, onde a pessoa dá esse ultimato, essa opção. Nega que eu te solto. Se você continuar afirmando, nós vamos te matar. A maioria de nós, com toda a nossa esperteza, a gente ia falar assim, não, eu vou negar, mas vai ser mentira, eu vou negar com o dedo cruzado. Né? Aí depois eu saio e aí eu continuo fazendo levando os ensinamentos de Jesus. Nós talvez fizéssemos isso até por medo, né? E ainda mais se tratando de Pedro. Lembra do Pedro, naquela época da crucificação de Jesus, que ele negou Jesus 3 vezes? Podia falar assim, já negou 3, negar 4, né? E depois continua. Só que aí tem um ponto importante. Pedro realmente negou Jesus 3 vezes na época da crucificação, na época da condenação. De medo. Nós sabemos que foi medo. Muitos dizem, mas ele negou porque se ele não tivesse negado ele seria preso e tal. Só que ele negou e o remorso corroeu ele. Ele errou, ele não deveria ter negado aquele com quem ele acreditava, aquele quem era o mestre dele, a quem ele conviveu e viu tudo o que ele fez. Ele errou e aprendeu com o erro, porque a vida colocou ele numa situação igual àquela da crucificação, deu uma nova oportunidade para que ele pudesse escolher o certo ou o errado, mas como ele havia aprendido com o erro, com o remorso do erro, dessa vez, mesmo sabendo que ele ia morrer, ele disse, eu não posso negar. Eu não posso negar com aquele com quem eu convivi. Eu não posso negar o meu mestre. Foi Jesus de Nazaré que curou. E aí o Sinédrio, mesmo com essa afirmação, achou melhor dar uma surra nele, umas açoitadas e soltar do que matar. E essa passagem, que nós estamos resumindo aqui, ela é importante para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão, exatamente para nós refletirmos sobre esses pontos. Quantas vezes nós erramos na nossa vida, nos arrependemos dos erros, refletimos sobre ele, sofremos muitas vezes pelo nosso erro, e a vida, tempos depois, nos coloca numa outra situação exatamente igual, bastante semelhante, para que mais uma vez nós possamos escolher entre acertar e errar. Isso acontece conosco constantemente, faz parte das leis de Deus. As situações que acontecem na nossa vida são oportunidades para que nós possamos, através do nosso livre-arbítrio,
optar entre um lado ou de outro, entre uma ação ou outra, uma certa ou uma errada. Muitas vezes nós erramos, e quando nós erramos, o automatismo da vida nos coloca numa outra situação mais para frente semelhante, para que a gente possa novamente, através do aprendizado daquele erro, optar pelo certo. Só que muitas vezes nós erramos novamente. E a bondade de Deus novamente nos coloca numa terceira situação, semelhante, para que nós possamos passar novamente por aquela oportunidade de arrependimento e de acerto, e quantas vezes forem necessárias, até que a gente acerte. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele foi colocado numa situação, errou, se arrependeu, teve o remorso, a vida colocou ele numa outra situação semelhante, onde também ele sabia que ele ia morrer, mas como nada é certeza absoluta, como tudo pode dar uma reviravolta na nossa vida, ele mesmo, sabendo que ia morrer, ele resolveu não negar Jesus e não morreu. Tiveram que soltar ele. Por isso que na nossa vida também, esse é um outro exemplo importante, muitas vezes nós estamos em situação que nós falamos, poxa, não tem saída. Agora não tem jeito. Eu estou numa situação que não tem saída. E não existe não ter saída para Deus. Sempre pode ter uma saída. Nós podemos não enxergar, mas sempre pode ter uma saída. Por isso é importante a fé. Por isso é importante a certeza, a confiança que nós temos que ter no plano espiritual. Aprender com os nossos erros e quando a vida nos colocar numa situação semelhante, que isso sempre acontece, não errar novamente. E depois dessa passagem, que foi a prisão de Pedro e João, por causa dessa cura do coxo, que ele foi solto, ele continuou e depois ele foi preso outras vezes, outras situações semelhantes foram acontecendo, e eles, cada vez que eles iam mostrando a fé deles em cima de Jesus, mais fortes eles ficavam, mais fortalecidos e mais disposição para continuar essa missão de levar os ensinamentos de Jesus. Nós estamos aqui, como eu falei, comentando de uma forma rápida e resumida, um quarto, praticamente, desse livro maravilhoso que é Atos dos Apóstolos. Depois disso, nós temos mais algumas passagens de Pedro, e aí começa a aparecer Paulo de Tarso. Ou seja, inicialmente como Saulo de Tarso, um grande perseguidor dos cristãos, que depois se torna o maior incentivador do cristianismo. Que, obviamente, nós vamos deixar esse assunto para uma outra oportunidade. Mas eu espero que com esse relato, essa análise inicial de Atos dos Apóstolos, vocês possam ter pelo menos a vontade de conhecer um pouco mais sobre esse livro maravilhoso. Porque cada passagem dele, nós temos um ponto a refletir sobre a nossa vida. Aquelas situações as quais os apóstolos vivenciaram, todas elas são oportunidades para que nós possamos refletir. Como que nós faríamos se nós fôssemos os apóstolos? E nós vamos perceber que situações semelhantes acontecem conosco hoje. A situação, só alguns exemplos que nós demos, essa situação de Pedro, de errar, se arrepender e a vida dar uma nova oportunidade, acontece com todos nós a todo momento. A situação de estar numa situação de dúvida, de escolha, o que fazer, aconteceu com eles e acontece com nós a todo momento na nossa vida. Ver para crer, como aconteceu com Tomé, é uma situação também que nos acomete sempre. Então, esse livro, Atos dos Apóstolos, além de ser uma importante parte da história do cristianismo, ele é extremamente importante para a nossa reflexão, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, de como nós podemos nos tornar pessoas melhores através do estudo desse livro. Espero que vocês, quem não conhecia, possa ter a vontade de conhecer um pouco mais e refletir sobre esse livro maravilhoso. Tanto na Bíblia, como alguns livros, como eu citei esse livro Evangelho da Mediunidade, e tem outros também que falam sobre Atos dos Apóstolos, né? Esse é um que eu gosto bastante, que vocês podem
ter lá bastante subsídios, encontrar bastante subsídios para interpretar melhor esse livro da Bíblia. Que Deus abençoe a todos vocês. Queremos agradecer ao Evandro pela presença, pelo conteúdo que você nos trouxe essa noite, na certeza de que é o início mesmo. Você nos instigou a buscar aí o aprendizado, né? Deixou-nos curiosos até do que tem a mais, né? Como você disse, só um quarto, né, do livro. Então está aí uma dica importante para que a gente possa buscar aí terminar esse conteúdo que você iniciou conosco. E nós aguardamos você, então, outras vezes em nossa casa. Será um prazer. E a você, companheiro internauta, também os nossos agradecimentos por estar sempre conosco, nos acompanhando. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muito amor, e que Deus possa nos manter protegidos até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos vocês, boa noite a vocês também, companheiros que nos acompanham pela internet. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta casa para uma palestra e recebemos a presença do nosso companheiro Evandro Segato, já esteve conosco outras vezes, abrilhantando com as suas palestras, com o seu conhecimento. E para a noite de hoje, ele nos trará o tema Atos dos Apóstolos. Obrigado. Boa noite. Prazer estar aqui novamente nessa casa, e nós somos sempre recebidos com muito carinho, por amigos. É sempre uma alegria. Hoje, o tema é Atos dos Apóstolos. Eu vou tentar fazer uma explicação bem didática para quem não conhece Atos dos Apóstolos, mas é um dos livros da Bíblia, depois dos 4 evangelhos, onde narra todas a vivência e a missão de Jesus. É um dos livros que mais trazem informações para a nossa reflexão, para a nossa evolução, para o nosso dia a dia. Atos dos Apóstolos, ele é muito longo, se nós formos analisar abranger todo esse livro. Então nós vamos pegar do início dele até, vamos dizer assim, um quarto. É o que nós vamos ter tempo de analisar hoje. E aí eu deixar para vocês aí uma vontade, pelo menos, para vocês, para quem está nos acompanhando pela internet, tentar deixar aí uma vontade de estudar esse livro, que por muitos é chamado do Evangelho da Mediunidade. Então eu vou começar, primeiro, para quem nunca ouviu, ou que já ouviu falar, mas não sabe nem aonde encontrar Atos dos Apóstolos, aonde vocês vão encontrar esse livro. A Bíblia, todos vocês conhecem, é dividido inicialmente em 2 partes. Aquela parte, se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que a parte maior, a parte mais grossa, é o Antigo Testamento. E a última parte, a segunda parte mais fina, é o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos faz parte do Novo Testamento. Quando nós começamos a folhear o Novo Testamento, que é onde nós temos a vida, a missão de Jesus, nós temos primeiro os 4 evangelhos. O Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Então, esses 4 evangelistas que escreveram para nós a vida e os ensinamentos de Jesus. As passagens, todas estão nesses 4 evangelhos. Depois do 4º evangelho, que é o Evangelho de João, nós temos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas.
Lucas é o mesmo autor do terceiro evangelho e é o único evangelista que escreveu a continuação depois da crucificação de Jesus. Então nós podemos considerar de que Atos dos Apóstolos é a continuação do evangelho de Lucas. Porque todos os evangelistas colocam no seu evangelho toda a história de Jesus até a crucificação. Lucas, ele deu continuidade. Então, Atos dos Apóstolos, como o próprio nome diz, ele é a ação dos apóstolos, ou seja, o que aconteceu com os apóstolos após a crucificação de Jesus. Depois de Atos dos Apóstolos, nós temos ainda o Apocalipse de João e outras informações a mais. Então, se vocês forem buscar Atos dos Apóstolos, já sabem aonde encontrar. Existe um livro de autoria de Eliseu Rigonati, ele chama Evangelho da Mediunidade, é um livro, pelo menos ele era com capa vermelha, ele é fantástico para estudo do Atos dos Apóstolos, porque ele pega cada linha de Atos dos Apóstolos, né, na sua essência, como ela está escrita no Evangelho, e coloca, à luz da doutrina espírita, a explicação do que aquilo se refere. Mas voltando em Atos, Lucas então foi o único dos evangelistas que escreveu a continuidade das ações dos apóstolos após a crucificação. Lucas tem uma particularidade importante. Ele foi o único que escreveu, ele era um médico e ele não conheceu Jesus. Lucas não vivenciou, não conheceu pessoalmente Jesus. Tudo que ele conhece foi dos relatos que os apóstolos passaram para ele, principalmente Paulo de Tarso, que ele foi um grande discípulo de Paulo de Tarso. Atos dos Apóstolos, ele pode ser dividido basicamente em duas partes. O início, onde o principal personagem é Pedro, e depois a segunda parte, que o principal personagem é Paulo de Tarso, e aí Atos dos Apóstolos relata até o fim da vida de Paulo de Tarso. Nós vamos focar no início, até pela falta de tempo, nós precisaríamos aqui de alguns meses para poder semanalmente estudar todo o conteúdo de Atos dos Apóstolos. Como eu disse, o principal objetivo é nós começarmos a estudar, mostrar para vocês a quantidade de informações que tem dentro desse livro e o que nós podemos extrair para a nossa vivência no dia a dia hoje. Não como uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, mas sim como regras de conduta, como ensinamentos que os apóstolos deixaram para nós, para que nós possamos refletir e ver como que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Esse é o grande objetivo de todo o estudo doutrinário, né? Tanto da vida de Jesus, como essa parte de Atos dos Apóstolos. Ver como que nós podemos, o que nós podemos aprender para nos tornarmos pessoas melhores. Então eu vou começar, para nós montarmos uma historinha na nossa cabeça, na crucificação de Jesus. Tá? Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo chama Ascensão, que é a ascensão de Jesus. Mas para ficar mais fácil, nós vamos iniciar na crucificação. Vamos imaginar se nós fôssemos um dos apóstolos naquela época. Vivemos com Jesus, né? Jesus era o nosso mestre, estava ali conosco, nós sabíamos da perseguição que havia em cima dos cristãos, em cima de Jesus principalmente, mas nós tínhamos Jesus ali do nosso lado, nos sustentando, dando força. Quando Jesus foi crucificado, que eles viram Jesus morrendo ali na cruz, muitos não acreditavam que aquilo podia acontecer. Eu tenho certeza que muitos achavam que ali Jesus ia, na história da Bíblia, 2 Páscoas e 2 Pentecostes. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã, e o Pentecostes judaico e o Pentecoste cristão. E eu acho muito bacana isso porque a primeira judaica, ela se refere
a primeira grande revelação das regras de conduta que nós tivemos na história da humanidade, que foram os 10 mandamentos. E a segunda se refere à segunda grande revelação, que foi a vinda e os ensinamentos de Jesus. As duas com o mesmo nome, acontecendo exatamente em épocas semelhantes. Então, a Páscoa judaica é a comemoração dos judeus quando Moisés conseguiu libertar os escravos dos hebreus do Egito. Então, quando ele conseguiu libertar os hebreus do Egito, que ele foi para o deserto e lá ficaram 40 anos, então eles comemoram a Páscoa judaica como sendo a libertação, a comemoração da libertação dos hebreus do Egito, ou seja, a fuga dos hebreus do Egito. E a Páscoa cristã é a ressurreição de Cristo. Pentecostes, ou seja, 50 dias depois, Pentecostes vem de 50, né? No judaísmo significa o recebimento das tábuas da lei por Moisés, ou seja, os 10 mandamentos. E no cristianismo significa a comemoração da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que nós vamos falar agora o que é. Então, quis fazer esse paralelo só para vocês saberem exatamente o que significa as duas Páscoas e os 2 Pentecostes, a coincidência que existe entre essas duas comemorações. Pentecostes cristão, descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, o que Jesus havia prometido que iria enviar para eles. Em Atos dos Apóstolos está descrito esse dia do Pentecostes de uma maneira que parece um filme de Steven Spielberg. Quando a gente lê, parece uma coisa assim mirabolante. Vou dizer mais ou menos como está lá. Diz que estavam todos os apóstolos reunidos, como Jesus havia pedido, né? E que de repente um grande vendaval tomou toda a sala. Línguas de fogo pairaram sobre a cabeça dos apóstolos e eles começaram a falar outras línguas, as quais eles não conheciam. Então nós começamos, quando a gente lê essa passagem, que está em Atos dos Apóstolos, que relata como foi o dia de Pentecostes, a gente forma um filme assim, fantástico, né? Imagina todo mundo numa sala, aquela ventania entrando na sala, línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos e eles falando línguas que eles não conheciam. E o que aconteceu naquele dia foi uma demonstração, uma explosão de todas as faculdades mediúnicas dos apóstolos. Os apóstolos já haviam demonstrado anteriormente, durante a missão junto com Jesus, de que eles tinham várias faculdades mediúnicas. Mas após o dia de Pentecostes, essas faculdades mediúnicas afloraram muito mais neles. Tanto que depois das missões dele, quando eles saíram em missão de levar os ensinamentos de Jesus para todos os povos, eles começaram a fazer curas como Jesus fazia. Eles tinham essa capacidade mediúnica que foi aflorada no dia de Pentecostes. Falar outras línguas que eles não conheciam é a faculdade mediúnica de xenoglosia, onde a pessoa tem a capacidade de falar e se comunicar em uma língua que ele não conhece. E naquela época de Jesus, às vezes você viajava poucos quilômetros e as pessoas já falavam uma língua diferente. E como levar os ensinamentos de Jesus para um local onde você não fala a língua? Então todas essas faculdades mediúnicas foram afloradas nesse dia de Pentecostes e isso fortaleceu ainda mais, preparou ainda mais os apóstolos para que eles pudessem cumprir essa difícil missão que viria pela frente. E no decorrer de Atos dos Apóstolos nós vamos ver que foi difícil mesmo, porque houve muita perseguição, houve muitas prisões e eles mantiveram firme levando esses ensinamentos. Eu acho que se não fosse esse esforço dos apóstolos após a crucificação de Jesus, ou seja, essa parte de Atos dos Apóstolos que conta a história dos apóstolos em manter os ensinamentos de Jesus para todos, se não fosse essa parte da nossa história, talvez hoje nós nem estaríamos aqui
falando sobre Jesus. Porque a intenção dos perseguidores era eliminar Jesus, ou seja, eliminar aqueles ensinamentos deles. E se hoje nós estamos aqui 2000 anos depois, foi porque eles se mantiveram firmes na crença, se mantiveram fiéis ao seu mestre e ao esforço de perpetuar esse ensinamento. Então, para a gente não perder, eu acho que eu não trouxe nenhum gráfico aqui, que eu até deveria ter trazido, mas eu acho que dá para vocês imaginarem a história que nós estamos fazendo na cabeça, o tempo, né? É importante a gente não se perder no tempo. Na verdade, da crucificação de Jesus, do dia que ele foi crucificado, até o dia de Pentecostes, quando aconteceu isso, foram 50 dias. Então tivemos a crucificação, 3 dias depois a ressurreição, aí 40 dias que Jesus ficou com os apóstolos, formando 43 dias, né? Aí depois desses 40 dias teve a ascensão de Cristo, e mais ou menos uns 7 dias depois, o dia de Pentecostes, completando 50 dias após a crucificação. Com margem de erro pequena aí na nossa história. Então tudo isso aconteceu nesses 50 dias após a crucificação. Fortalecidos que os apóstolos estavam com os ensinamentos de Jesus, com a prova da vida após a morte, né? Porque uma coisa é a teoria e o que você sente, outra coisa foi a ressurreição de Jesus, ou seja, Jesus reaparecer materializado para eles, provando de que a morte não é o fim, ou seja, comprovando, tudo isso fortaleceu muito os apóstolos. E eles tomaram de coragem e saíram na sua missão de divulgar o Evangelho. Atos dos Apóstolos começa ali depois a explicar detalhes, principalmente focando em Pedro, nas ações de Pedro, detalhes desse esforço deles em levar os ensinamentos. E tem uma passagem de Pedro, que eu gosto muito, que está no Atos dos Apóstolos, com o título A Cura de um Coxo. Diz que Pedro estava acompanhado de João e eles estavam entrando no templo judaico ali. Eles tinham coragem, como Jesus tinha, eles mesmo indo no templo, eles entravam no templo judaico para tentar levar os ensinamentos cristãos. E enquanto eles estavam aguardando essa descida do Espírito Santo sobre eles, que Jesus tinha prometido, eles tomaram uma atitude que era importante, que era a escolha do 12º apóstolo. Uma vez que Judas, como nós sabemos, na ocasião da crucificação de Jesus, Judas se suicidou. E essa passagem é importante para nós refletirmos nas nossas dificuldades hoje. Veja bem o que eles fizeram. Eles tinham uma missão muito importante, que era escolher quem seria o 12º apóstolo, que iria ocupar o lugar deixado por Judas. Todos os apóstolos até então foi escolhido por Jesus pessoalmente. E eles naquele momento tinham que fazer uma função que era uma função que estava sendo desempenhada por Jesus, escolher os apóstolos. Então era uma missão muito importante. Eles não queriam de maneira alguma cometer nenhum tipo de erro. Então eles começaram a colocar algumas regras, condições para que a pessoa pudesse ser eleita o 12º apóstolo. A primeira condição foi que essa pessoa que seria escolhida, que ocuparia o lugar de Judas, teria que ser uma pessoa que conviveu com Jesus desde o início da sua missão até a sua crucificação. Então, entre todos aqueles discípulos cristãos que acompanhavam Jesus, eles, para ocupar esse cargo, tinha que ser uma pessoa que estava desde o início com Jesus. Colocaram algumas outras condições e conforme eles iam colocando essas condições, o número de pessoas iriam diminuindo e no final, para resumir, depois de toda, vamos chamar assim, a peneira que fizeram entre os cristãos com as condições, sobraram 2 pessoas, José de Barsabás e Matias. Os 2 que
tinham exatamente as mesmas condições para ocupar o lugar de Judas. Aí veja a situação deles. Eles colocaram todas as condições, quer dizer, tentaram ser o mais justo possível, porque a função deles era importante, né? Escolher o 12º apóstolo, e mesmo assim, duas pessoas tinham exatamente as mesmas características, as mesmas condições, e eles tinham que escolher um só. Aí eles falaram, o que nós vamos fazer? Já tentamos de tudo, já colocamos todas as condições, e os dois têm as condições, quem que nós vamos escolher? Como é que nós vamos ter certeza que nós não vamos estar fazendo uma injustiça, escolhendo um e deixando o outro? E aí, o Evangelho narra de que eles resolveram tirar na sorte, fazer um sorteio. Mas antes de fazer o sorteio, eles se reuniram, fizeram uma oração e pediram ao Pai que, para que não tivesse erro, que auxiliasse para que fosse escolhido a pessoa mais adequada para ocupar aquele cargo. Soltaram a sorte caiu sobre Matias, que passou a ser o 12º apóstolo. Agora, o que nós podemos trazer para a nossa vida? Em diversos momentos, nós nos sentimos em situações de ter que tomar uma decisão. Saber se vai para a direita ou vai para a esquerda, o que nós vamos escolher, o que é melhor fazer. Quantas vezes na nossa vida nós não estamos em situações semelhantes a essa? Sem saber o que é o melhor, sem saber o que é o certo. E aí, uma pessoa um pouco mais afoita pode falar, pô, vamos fazer que nem os apóstolos, vamos tirar a sorte, né? Jogar a moeda para cima e ver o que vai dar. Se nós estamos numa situação dessa, nós temos mesmo é que pegar o exemplo dos apóstolos. Só que pegar o exemplo por completo. Eles não chegaram numa situação difícil, onde eles não sabiam o que fazer e simplesmente tiraram a sorte. Eles primeiro fizeram uma prece, fizeram uma oração, pedindo o auxílio do plano espiritual. Mas antes deles chegarem nesse ponto de fazer oração, eles utilizaram todas as possibilidades que eles tinham. E quando todas as possibilidades acabaram, aí sim, eles fizeram a oração, pediram ajuda do plano espiritual e jogaram na sorte. Deixando para nós o exemplo e a lição de que quando nós estamos em situações de dúvida, que não sabemos exatamente o que fazer, nós primeiro temos que ter a certeza de que nós utilizamos todo o nosso potencial de conhecimento, utilizamos todo o nosso esforço para tentar nós resolvermos aquela situação. Se mesmo assim, depois de tudo isso, nós ainda não sabemos o que fazer, aí sim, fazemos a oração e pedimos ajuda para o plano espiritual. E eu falo isso com ênfase, porque muita gente já joga o problema para o plano espiritual de cara, antes de ter nenhum esforço. Até alguma dúvida, tem várias coisas que ele pode fazer para tentar saber o que é o melhor para ele, o que é certo e errado. Mas, na acomodação, ele faz uma oração e fala, seja o que Deus quiser. Não é bem assim. Vai ser o que Deus quiser. Mas primeiro nós temos que fazer tudo o que nós podemos para tentar resolver a nossa situação. A responsabilidade pelas nossas ações são nossas. Então, o primeiro ponto é o nosso esforço. Depois, nós fazemos a nossa prece e pedimos o auxílio, para que a gente não possa ser acomodado. E eu gosto muito dessa passagem da escolha de Judas, porque fica muito claro essa situação. Demonstra, primeiro, que os apóstolos tentaram de todo jeito para que eles tomassem aquela decisão. Só que chegou num ponto que eles não sabiam mais o que fazer. Os dois estavam ali, tendo as mesmas condições, e eles não queriam errar. Aí, nesse momento, sim, eles pediram o auxílio. Então, essa escolha do 12º apóstolo aconteceu após a ascensão, que foi no 40º dia, né, que Jesus teve a ascensão, e antes do dia de Pentecostes, que foi 7 dias depois. Pentecostes. Para falar de Pentecostes, eu quero falar também da ressurreição de Cristo, só para nós entendermos, porque
A Bíblia, nesse momento, principalmente perto do momento da crucificação, a gente percebe, principalmente nas aulas, nos centros, que existe uma dúvida das pessoas quando leem essas passagens, porque diz que Jesus foi preso e estava sendo julgado para ser crucificado próximo às comemorações da Páscoa. Isso está na Bíblia. Aí, num primeiro momento, quem não conhece muito bem pode pensar, poxa, mas se a Páscoa é a ressurreição de Cristo, como que ele estava sendo preso perto das comemorações de algo que ainda não aconteceu? E, obviamente, ali a Páscoa a qual a Bíblia se refere é a Páscoa judaica, né? Então nós temos, todo mundo conhecia, porque há muitos anos tinha um homem coxo de nascença que ficava na porta do templo pedindo esmola. Ele era conhecido por todo mundo, aquele coxo. E naquele dia João e Pedro estavam entrando no templo e quando estavam passando perto desse homem coxo, ele esticou a mão e pediu dinheiro. Aí diz o Evangelho que Pedro olhou firmemente para os olhos daquele homem e disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E com a mão direita puxou aquele homem que já estava curado. E isso foi na presença de muitas pessoas, porque o templo era muito movimentado, tinha muitas pessoas ali, todas as pessoas conheciam aquele homem que era coxo desde nascença e presenciaram Pedro curando ele. E aquele homem começou a gritar, a pular de alegria, agradecer a Pedro, e Pedro falou assim: não me agradeça, Jesus de Nazaré te curou. E todas as pessoas viram aquilo, presenciaram, não tinha como negar. E imaginem vocês, naquela época, dentro de um templo judaico, ele faz uma cura e fala que foi Jesus que curou. Imagina o que pode ter acontecido com Pedro. Foi preso. Foi preso imediatamente, porque isso era um dos maiores crimes que uma pessoa podia cometer. Foi preso, como já era final de tarde, ele foi levado para o Sinédrio. O Sinédrio, no dia seguinte de manhã, se reuniu para fazer o julgamento. Diz que as pessoas mais importantes do Sinédrio esteve presente lá no dia seguinte, porque todos queriam participar daquele julgamento. Porque Pedro era muito conhecido, ele tinha cometido um ato muito grave, que eles não concordavam, que era falar de Jesus dentro de um templo. Você não podia nem tocar no nome de Jesus, nem falar que você era cristão. Imagina fazer uma cura e falar que foi Jesus que curou. Era a pior coisa que podia acontecer e não havia dúvida quanto ao veredicto. Ele ia ser condenado à morte, como acontecia com todos os cristãos naquela época. Então o veredicto todos já sabiam. Só que os grandes se reuniram e colocaram no centro da sala Pedro e João e perguntaram para ele se ele realmente tinha feito a cura e tinha dito que foi Jesus que curou, e Pedro falou que sim. O normal seria condená-los à morte. Só que ali havia um ponto complicado. Porque todas as pessoas que estavam ali no templo, os judeus, viram que realmente o que Pedro fez foi curar aquele homem coxo que todos conheciam. Então, o Sinédrio ficou com uma dúvida. Falou: bom, se nós soltarmos eles, nós vamos estar quase que avalizando que realmente Jesus curou aquele homem. Nós não podemos fazer isso. Em contrapartida, se nós condenarmos ele à morte, o povo que viu que ele realmente curou poderá se revoltar contra nós. E nós podemos perder um pouco do nosso poder. Então eles estavam ali numa dúvida cruel. O que fazer, né? Se condena, o povo se revolta contra eles. Se solta, é como se eles fossem tivessem avalizado. Aí
ponderaram tudo e falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma prensa neles, fazer com que ele negue que foi Jesus que curou, e aí nós soltamos, mas ele negando. Aí chegaram para Pedro e falou assim, se você negar, nós soltamos você. Mas se você continuar afirmando que foi Jesus, nós vamos condenar vocês à morte. O que nós faríamos no lugar de Pedro? Imagine nós sentados lá, onde a pessoa dá esse ultimato, essa opção. Nega que eu te solto. Se você continuar afirmando, nós vamos te matar. A maioria de nós, com toda a nossa esperteza, a gente ia falar assim, não, eu vou negar, mas vai ser mentira, eu vou negar com o dedo cruzado. Né? Aí depois eu saio e aí eu continuo fazendo levando os ensinamentos de Jesus. Nós talvez fizéssemos isso até por medo, né? E ainda mais se tratando de Pedro. Lembra do Pedro, naquela época da crucificação de Jesus, que ele negou Jesus 3 vezes? Podia falar assim, já negou 3, negar 4, né? E depois continua. Só que aí tem um ponto importante. Pedro realmente negou Jesus 3 vezes na época da crucificação, na época da condenação. De medo. Nós sabemos que foi medo. Muitos dizem, mas ele negou porque se ele não tivesse negado ele seria preso e tal. Só que ele negou e o remorso corroeu ele. Ele errou, ele não deveria ter negado aquele com quem ele acreditava, aquele quem era o mestre dele, a quem ele conviveu e viu tudo o que ele fez. Ele errou e aprendeu com o erro, porque a vida colocou ele numa situação igual àquela da crucificação, deu uma nova oportunidade para que ele pudesse escolher o certo ou o errado, mas como ele havia aprendido com o erro, com o remorso do erro, dessa vez, mesmo sabendo que ele ia morrer, ele disse, eu não posso negar. Eu não posso negar com aquele com quem eu convivi. Eu não posso negar o meu mestre. Foi Jesus de Nazaré que curou. E aí o Sinédrio, mesmo com essa afirmação, achou melhor dar uma surra nele, umas açoitadas e soltar do que matar. E essa passagem, que nós estamos resumindo aqui, ela é importante para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão, exatamente para nós refletirmos sobre esses pontos. Quantas vezes nós erramos na nossa vida, nos arrependemos dos erros, refletimos sobre ele, sofremos muitas vezes pelo nosso erro, e a vida, tempos depois, nos coloca numa outra situação exatamente igual, bastante semelhante, para que mais uma vez nós possamos escolher entre acertar e errar. Isso acontece conosco constantemente, faz parte das leis de Deus. As situações que acontecem na nossa vida são oportunidades para que nós possamos, através do nosso livre-arbítrio, optar entre um lado ou de outro, entre uma ação ou outra, uma certa ou uma errada. Muitas vezes nós erramos, e quando nós erramos, o automatismo da vida nos coloca numa outra situação mais para frente semelhante, para que a gente possa novamente, através do aprendizado daquele erro, optar pelo certo, fazer alguma coisa e que nada daquilo iria acontecer. Mas imaginem a cabeça dos apóstolos, por mais que Jesus tivesse dito para eles que voltaria daqui 3 dias, como Jesus tinha dito, e eles sabiam, imagina como eles devem ter se sentido perdidos naquele momento. Ou seja, aquela sensação de vazio, de estar sozinho. Eu sempre falo que eu acho que aqueles 3 dias entre a crucificação e a ressurreição de Jesus, né, a volta de Jesus, talvez sejam os 3 dias mais longos, tanto para os apóstolos, para os cristãos que acreditavam e queriam a volta dele, quanto, e principalmente, talvez para aqueles que o julgaram equivocadamente, que crucificaram Jesus, que também sabia que Jesus tinha dito que voltaria 3 dias depois, e eles ficavam ali na torcida para que isso não acontecesse. Mas como era previsto, como Jesus tinha dito, ele foi crucificado,
3 dias depois, ele retorna materializado. Primeira pessoa que o viu foi Maria de Magdala, como conta a história, e depois ele apareceu para todos os apóstolos, para muitos cristãos, e ficou com eles durante 40 dias. Então houve, para nós montarmos um raciocínio, uma linha de tempo na nossa mente, nós tivemos aqui a crucificação. 3 dias depois, Jesus reaparece, houve a ressurreição de Cristo, como o cristianismo diz. A partir desse 3º dia, Jesus ficou 40 dias aparecendo em diversas passagens com os apóstolos, e dizem de que esses 40 dias foi extremamente importante para que ele pudesse fortalecer os apóstolos para a difícil missão que eles teriam depois, sozinhos, que levar à continuidade dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, os apóstolos tinham a missão de não deixar que aqueles ensinamentos de Jesus desaparecessem. Eles tinham que sair e continuar levando aqueles ensinamentos para todos os povos. E durante esses 40 dias, Jesus passou muitas informações, principalmente no campo mediúnico, para que os apóstolos pudessem se fortalecer e ter a coragem e a força necessária para levar esses ensinamentos. Nesses 40 dias, tiveram várias passagens, eu vou citar algumas que eu considero bastante importante, que a maioria de vocês já ouviram falar pelo menos. Uma foi aquele milagre dos peixes, onde Jesus fala para os pescadores jogar a rede, não estava dando peixe, aí Jesus fala o lado que ele deveria jogar a rede e eles pegam o peixe. Isso aconteceu durante esses 40 dias após a crucificação. Uma outra passagem importante que aconteceu nesse período foi a passagem de Jesus com Tomé, que até hoje, quando a pessoa duvida de tudo, não acredita, a gente fala isso aí que nem São Tomé, né? A gente fala exatamente por causa dessa passagem, quando Jesus, entrando na casa onde estavam os apóstolos reunidos, a informação que Jesus tinha voltado já estava ali, todas as pessoas comentando, e Jesus, o Tomé estava lá presente e falou: eu não acredito, eu não acho que é possível que Jesus tenha voltado. Aí quando ele diz isso, Jesus entra pela porta, ele olha para Jesus e vendo Jesus ele fala: eu não acredito, só vou acreditar se eu puder tocar as suas chagas. E Jesus mostra as mãos, Tomé toca as chagas de Jesus e naquele momento ele se ajoelha em prantos, aí sim acreditando que realmente Jesus tinha voltado. E até hoje nós usamos, de forma às vezes até de brincadeira, dizendo quando uma pessoa não acredita que ele é como São Tomé. E Jesus fala para Tomé: tu vistes porque acreditastes. Ou desculpe, tu acreditastes porque vistes. Feliz aquele que acredita sem ter visto. Aí ele deixa um grande ensinamento para nós de que a fé, a crença, não há necessidade de tocar, de ver. A fé e a crença é uma questão de sentir. Tem muitas coisas, ou a maioria das coisas que nós acreditamos, nós nunca vimos, mas nós sentimos. Dentro do nosso espírito, do nosso coração, nós temos certeza de que aquilo é verdade. Essa foi uma das passagens também importantes que aconteceram durante esses 40 dias. E no fim desses 40 dias, houve o que nós conhecemos como sendo a ascensão de Cristo. Quando os apóstolos viram que a Bíblia narra que 2 anjos vieram ao lado de Jesus, e sabemos que eram 2 espíritos superiores, auxiliares de Jesus na sua missão, e subiram aos céus. Ou seja, a partir desse momento, findando esses 40 dias, Jesus não mais foi visto materializado. Obviamente que está conosco, nos auxiliando, nos ajudando, até hoje, em espírito. Então, voltando, para a gente não perder o raciocínio, nós tivemos a crucificação,
3 dias depois, a ressurreição e 40 dias que Jesus ficou com os apóstolos passando essas importantes informações. Um pouco antes da ascensão, Jesus pediu para que os apóstolos, Jesus já avisou os apóstolos que ele iria, mas que ele não deixaria eles só, e preparou os apóstolos dizendo que após a ascensão, quando ele fosse embora, que esses apóstolos se reunissem em Jerusalém, que ficassem todos juntos, aguardando que ele rogaria ao Pai que enviasse o Espírito Santo sobre eles. Os apóstolos não sabiam exatamente o que isso significava. E muitas vezes, quando nós lemos, a gente não entende direito o que Jesus quis dizer sobre enviar o Espírito Santo. Tanto que a palavra Espírito Santo é a palavra que mais aparece em Atos dos Apóstolos. Por isso que eu estou citando ela e nós vamos explicar o que Jesus quis dizer. Então, os apóstolos, obedientes que foram, após a ascensão, todos ficaram juntos em Jerusalém, se reuniram num local, numa casa lá, e ficavam aguardando que se cumprisse essa promessa de Jesus, que ele enviaria o Espírito Santo. E lá ficaram. Naquela época, sempre quando nós falamos em tempo, existe alguma dificuldade de se chegar ao tempo exato. Mas aproximadamente isso aconteceu 7 dias depois da ascensão de Cristo, de Jesus. Então, 7 dias depois que houve essa promessa de Jesus do Espírito Santo, que é o dia que nós conhecemos como Pentecostes. E nós vamos explicar exatamente o que seria esse Pentecostes. Mas antes eu quero dizer que nesse período, depois da ascensão,